capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 4. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Obrigada, Simone. Marane, faz a prece inicial, por favor. Amado Mestre Jesus, nessa noite de hoje, pedimos permissão para iniciar essa reunião em seu nome e, de acordo com o merecimento e o conhecimento de cada um presente nessa reunião, que possamos aproveitar o máximo possível e utilizar na nossa prática diária. Que assim seja. Doutora Cristina, falar alguma coisa? Não, vamos iniciar o estudo. A primeira pergunta será feita pela Anália. Hoje é o Timo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos os irmãos da nossa reunião. A minha pergunta é a seguinte: no momento da morte, seja natural ou por suicídio, como é feito o desligamento das ramificações da glândula do timo? No caso do suicídio, está aí o grande problema. Essas ramificações é que alimentam o princípio vital. Isso não é desligado. Quando vamos tratar de um assunto relacionado ao suicídio, é bom a gente sempre frisar que não é a justiça divina que está castigando o suicídio. É a desobediência das leis fluídicas que o suicida cometeu. Porque na morte natural, o timo se recolhe. Então, naturalmente, esgotou-se o princípio vital. Mas no suicídio, não há recolhimento do timo. O timo continua no perispírito periférico, alimentando ainda todos os órgãos ativos que está no perispírito periférico. Por isso que o suicida, ele sabe que ele não morreu. As sensações e percepções que ele tem, todas elas é de uma pessoa encarnada, não muda nada. A justiça de Deus não tem nada a ver com isso, pessoal. É como se eu dissesse a você, não põe a mão no fogo e você vai se queimar. É uma lei que eu estabeleci. O fogo vai queimar sua mão. Se você põe a mão e você queimou, qual é a culpa que eu tenho? Nenhuma. Então, no caso do sofrimento do suicida, não é a justiça divina culpada por esse sofrimento, pois foi as leis estabelecidas por Deus
que ninguém pode atentar contra a própria vida. Posso só fazer mais uma perguntinha? No caso, aqui, por exemplo, do suicida, quando ele passa pelo aparelho do médium, na psicologia, ele é recolhido pelos mentores espirituais, vou falar na minha linguagem, doutora Cristina, que é o pouco conhecimento que eu tenho. Então, quando ele passa pelo aparelho mediúnico, ele apenas recebe um tratamento dos mentores espirituais. O tratamento não vai servir para ele, nem livrá-lo do seu processo que ele vai ter que passar. Porque se fosse assim, pessoal, todo mundo que se matasse do outro lado estaria pedindo uma comunicação mediúnica. E a justiça divina sabe que isso não vai mudar em nada. Por acaso, a comunicação mediúnica vai eliminar o princípio vital? Não vai eliminar. Por acaso, a comunicação mediúnica ela vai fazer com que o timo desenlace ele? Também não vai. Então, o que eu quero dizer é que, na medida que ele vai se adaptando à condição de suicida, é a medida que ele tem que se arrepender pelo ato cometido. Mas o arrependimento existe logo após o suicídio. O problema são as leis. Não era a hora dele sair do corpo. E ele apressou essa hora e vai ter que responder por isso. Então, a comunicação não vai surtir nenhum efeito. Por quê? Ele vai para uma região onde essa região está de acordo com a significação. Isso aí é muito complicado para o suicida se restabelecer tão rápido. Na medida em que o timo vai se recolher, então, na data de vocês, isso pode durar 40 anos, 50 anos, até ser consagrada a morte espiritual dele. Mas, por enquanto, o suicida, para nós espíritos, ele está vivo. Se ele está vivo, ele tem que receber tudo aquilo que ele, infelizmente, procurou. Agora, por outro caso, existem suicídios que não é suicídios. Se uma entidade induz uma pessoa a matar, a gente considera crime. Esse espírito vai responder pelo crime. Então, aí eu não posso classificar como suicida, mas como indução ao suicídio. Eu posso pegar um gancho aí, doutora Cristina? Pode. E o suicida, ele sabe do estado dele? Ele tem consciência de que ele continua vivo? Ele tem consciência que continua vivo, ele sabe que as sensações elas são diferentes das pessoas mortas, e muitas vezes no Vale do Suicida, alguns espíritos que estão ali passando já dessa prova, dizem a eles, olha, eu passei o que você está passando, eu pensei que ia resolver meu problema, mas não resolvi. Então, esse já está mais consciente e orienta os que começaram a chegar. E os que começaram a chegar começam a perceber que esse que se matou já não sente as dores nem o horror do suicídio, porque ele já começou a se desprender totalmente do corpo físico. Então ele passa a entender que ele fez uma loucura, que vai ter que responder por ela. A Eu próxima pergunta. posso pegar só um gancho aí dessa questão, Maria Amélia? Rapidinho, Pode. que me veio a dúvida aqui. Pode. No caso de acidente, doutora, e assassinato é a mesma coisa? No caso de um acidente, a gente não pode classificar como suicídio, mas como uma imprudência. Nesse caso, esses espíritos são socorridos, são trazidos para o hospital espiritual, mas aí o que acontece? Se ele estava alcoolizado, drogado, é um suicídio indireto. Se foi uma imprudência e estava todo mundo consciente, a gente não pode tratar desse assunto como um suicídio. É diferente. Mas vamos dizer, sai 4 rapazes bêbados num carro. Então, esse carro bate e morre os 4. Para a gente é um suicídio indireto. Eles vão passar por esse período, mas não é um período como suicídio direto, aquele que você tirou sua própria vida. Mas vão ter que passar. Rosângela, a segunda pergunta é sua.
Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Rosângela. O encarnado que pensa negativo ou vive insatisfeito contamina os fluidos e estes fluidos podem travar o timo ou causar diarreia, vômito. Sem influência ou presença do desencarnado, pode acontecer o mesmo processo só pelo pensamento, pela auto-obsessão, por exemplo? Olha, vê só, tem mãe gestante que só pensa negativo. Ela trava o timo do bebê. E esse bebê grita como se ele tivesse um espinho cravado no peito. O que é que a gente diz para ela? Melhora a sintonia, porque se essa criança fechou o timo, porque elas aqui entendem de tudo, porque eu ensino tudo a elas. Então, já no pré-natal delas, eu ensino tudo a elas. Então, quando for dar de mamar, pega um eletrodo, passa algodão na mama para tirar o eletronegativo. Se você estiver muito irritada, não aumenta naquela hora. Mas tem muita mãe que faz tudo errado. Você veja um bebê, acontece isso, você imagine um adulto. Então, os adultos que chegam aqui com o timo fechado, geralmente eles têm o que aqui? Enjoo, mal-estar e vômito. Então, quando a gente vai pegar no timo, esse timo dele está feito um coração, ó, fazendo isso. Então, o que é que eu digo? Criatura, tu já se estressasse. Não, doutora, estressou-se. Você estressou tanto que o timo travou. Só que vocês não podem viver com o timo travado. Esse timo é que ele faz as ramificações de todos os órgãos. Quando ele trava, algum órgão vai sentir. E o órgão principal que sente é o baço, é o fígado, é o estômago, e assim vai. Obrigada. Zilar, Obrigado também. a próxima pergunta é da Zilar. Pena. Numa das suas aulas, foi mencionado que o fechamento do timo pode paralisar o intestino e danificar outros órgãos. O meu esôfago está paralisado. Isso foi um travamento do timo? A medicina espiritual pode reverter essa paralisação, já que a medicina material não pode fazer nada? Eu aconselharia, quando for dormir, bota um algodãozinho em cima do timo, para a gente ver qual o efeito, porque isso depende muito do tempo em que essa patologia começou a lhe prejudicar. Antes você não tinha esse conhecimento, certo? Então, quando eu vejo aqui alguns problemas de esôfago, eu vou logo lá no timo. Então, esse timo está totalmente contaminado e travado. Então, eu travo lá o esôfago. Então, vamos fazer uma experiência. Vamos colocar aí o algodão num timo para dormir durante 30 dias, para a gente ver o que acontece, viu? Doutora, eu tenho, antes mesmo de ter o diagnóstico, eu já vinha sentindo muito mal, e a Maria Amélia aconselhava, né, orientou colocar o algodão. E então, tenho colocado para dormir, e depois da penúltima aula, penúltima, antepenúltima, comecei a dormir com os eletrodos na mão. Bom, e outro detalhe, aqui em Goiás, nós chamamos também de espinhela caída, viu? Não é só no Nordeste, Espinhela não. Em caída. Minas também. Também E aqui há no uns, Nordeste eles chamam em algumas regiões. e há uns 40 anos, não, menos de 40 anos atrás, eu tive espinhela caída. E fiquei muito mal, o médico não descobriu o que era, aí fui num benzedor e ele resolveu. E ele me pediu para retornar mais 2 vezes, fez aquele exercício de segurar na porta, e que eu repito sempre, e também pediu um repouso. Então, outra pergunta dentro da mesma. Esse procedimento que o benzedor falou ajudou na cura dos sintomas daquela época, ou só ele fez a descontaminação, fez o destravamento, foi só a benzição dele e ele mesmo resolveu
a questão. Não, E veja só. continuando a pergunta, esse travamento antigo, essa espinhela caída de tantos anos atrás, pode ter influenciado no que está acontecendo agora com o esôfago? Não, porque eu sempre avalio a ciência das rezadeiras e benzedeiras. Foram mulheres que não tinha teoria, tinha prática. E a prática dela funcionava. Agora, se as práticas espíritas não funcionam, é porque falta ciência. Então, aqui no Nordeste, a gente observa que a maioria delas deu a própria vida pelos pacientes. Está entendendo? Que era a única ciência considerada do mundo espiritual que elas sabiam fazer e que resolviam. Mas eram mulheres que resolviam pela moralidade. O galinho de mato era apenas uma simbologia, mas o campo magnético delas era um campo magnético que não tinha interesse material, eram pessoas que tinham aquela pureza de coração e resolviam. Então, o seu tratamento foi feito de uma maneira certa, no caso da espinhela caída, está entendendo? Agora, se isso não deu continuidade, veio sequelas, porque aquilo que é verdadeiro, mesmo que seja fora do espiritismo, eu tenho que admitir que aquilo ali é sério. E no caso do trabalho dela, é um trabalho sério, está entendendo? Não tinha outro recurso nessas regiões e recorriam a elas, elas nunca cobraram nada de ninguém, mas essas mulheres, elas são esquecidas. E eu sempre lembro delas nas minhas palestras, pela dedicação, timo de criança, timo de gestante, de pessoas idosas. Elas já sabiam que era espinhela caída, pessoal. E hoje, quando a gente fala de timo, o movimento espírita vem dizer que eu estou inventando. Inventando o que, criatura? Espinhela caída e timo é a mesma coisa. Então, o procedimento que ela fez com você, eu faço com algodão ou com eletrodo. Obrigada. A próxima pergunta é sua, Grazi. Boa noite, doutora. Quando os Hoje, pais são saudáveis e a criança reencarna com recorrência de infecções, essa predisposição vem arquivada na glândula do timo? E ligada a essa pergunta, eu tenho uma dúvida. Se quando nós reencarnamos, nós nascemos com os mesmos plexos, com os mesmos... em todas as reencarnações? Mas, Graça, se vocês fossem feito cobra, mudasse de cor, era muito bom, né, não? Por isso que a gente tem que fazer o que é certo, porque o corpo fluídico será o mesmo, o plexo será o mesmo, mas a condição de evolução é que vai dar pureza aos plexos. Aí que está a grande questão. Porque se em toda reencarnação tivesse um plexo diferente, era muito bom, não era não? Eu ia dizer assim, olha, eu quero agora um novo plexo. E a justiça divina ia atender a Grazi. Vamos, Grazi. E Grazi estragava os plexos de novo. Então, é por isso que os plexos de hoje serão os plexos de amanhã. Então, se purifique hoje para não ter problema amanhã. Porque o corpo físico se acaba, o perispírito jamais. Obrigada, doutora. Adelaide, Obrigado. a pergunta agora é da Adelaide. Ok. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, uma criança que foi concebida em um lar em que o pai teve cólicas provocadas por candidíase intestinal por 3 anos, sem que nenhum médico detectasse problema. Essa contaminação foi trazida pelo pai? Olha, eu lamento muito, eles têm sérios problemas intestinais, por motivo de bebida dentro de casa. Porque a bebida, ela tem um fluido muito degenerativo. Isso é muito perigoso para a criança. Está cortando o áudio. Por exemplo, se pega no baço, essa criança pode ter leucemia. Os espíritos não entram dentro de vocês. Mas na Gênesis diz o seguinte,
O fluido tem o poder de penetrabilidade. Isso quer dizer, ele entra dentro dos corpos. Uma família que bebe não vai ter ninguém com saúde, nem mesmo as crianças e nem mesmo os animais que estão ali. Porque a poluição fluídica do ambiente, ela é muito degenerativa. E muitas doenças aí, como hipertensão, cardiopatia, AVC, vai acontecer, viu? Obrigada, doutora. A próxima pergunta é a da Rose. A sua primeira pergunta, Rose. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Rose. Doutora Cristina, quando o desencarnado infectado pelas viciações terrestres aceita o tratamento no mundo espiritual antes de reencarnar, diminui os efeitos na lei de causa e efeito no organismo por consequência das viciações, quando ele já for adulto e for responder essa lei? Ou diminui só enquanto Vê recém-nascido como só, uma misericórdia divina? geralmente estão falando que as pessoas, quando morrem, elas vão direto para a colônia. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Vocês vão ficar aqui nos hospitais espirituais, internados por um período longo ou curto, depende da evolução de cada um. O viciado é muito complicado a gente tratar dele, porque ele não pode ir para uma colônia, porque lá não tem droga. Ele não pode vir para dentro de um hospital espiritual e depois querer sair para se drogar. Então, ele tem o livre-arbítrio de continuar vivendo nas praças, nas ruas e debaixo dos viadutos. Mas aí tem um grande problema. Na medida que ele não se melhora, as regiões inferiores vai absorver, vai puxar para lá. E quando acontece isso, a gente sabe que é um verdadeiro terror mental na cabeça deles. E às vezes a justiça divina libera para eles voltar à terra. E quando eles voltam aqui, sabe o que eles fazem? Eu não quero isso para mim mais, não. Eu quero me internar. Então a gente vai e interna e faz toda a descontaminação da droga dele, prepara ele para ele ir para uma colônia para se preparar dentro do processo reencarnatório. Agora, a lei de ação e reação e os danos que foi promovido no sistema nervoso central, esses ele vai arcar com as consequências por causa da droga e da bebida. Porque quando o seu espírito entrar para acoplar no bebezinho que está ali, para acoplar e nascer de novo, o que vai ocorrer ali? Todas as viciações e fluido que existem nesse planeta vai atormentá-lo. Então, ele vai ter sequelas de convulsões, ele vai ter sequela de esquizofrenia, tá entendendo? Mas na colônia, ele estava normal. E qual é o preparo na colônia? É de explicar para eles, olha, você está bem aqui, mas você, quando voltar a reencarnar, vai ter convulsão, viu? E eles perguntam, eu sei por quê, foi a droga que afetou meu sistema nervoso. Foi a droga. E quando reencarnam aqui, está aí o grande drama que eles não querem aceitar de ter convulsões. Mas foi eles que traçaram o caminho deles. Não foi a justiça divina que colocou convulsão em ninguém. Cada um nasce com a virtude, pessoal, ou o defeito que procurou. Obrigada, doutora Cristina. A próxima pergunta agora é do seu Moreira. Em quais circunstâncias há risco de uma ligação do obsessor ao timo do encarnado, causando a sua morte? Essa ligação é pelo baço e por consequência das viciações variadas? Veja só, seu Moreira, eu já tratei de processo de acoplamento, vocês vão chegar nesse assunto, e é lamentável, a gente sabe que não vai sobreviver.
porque o obsessor, ele se apossou do baço. E quando ele se aposta do baço, a imunidade vai embora. Então, essa pessoa pega tuberculose, ela pega várias doenças sucessivas que não tem controle nenhum. A gente trata deles esperando o desencarne, para a gente dar continuidade aqui no mundo espiritual, onde aquele obsessor não vai atormentá-lo. A gente não vai permitir mais isso. Mas aquilo ali é considerado um homicídio, ele praticou um homicídio. Mas quando se trata de vício, é muito complicado, porque um alimenta o outro. É uma viciação alimentando o outro. Então, no caso do baço, quando eu vejo problema em baço, eu me preocupo com o paciente, porque eu vejo logo se ele tem acoplamento. Os sinais de acoplamento é fraqueza, palidez, diarreia, vômito, entendeu? Insônia. Eu já sei que ele está sob alto risco. E eu pergunto a eles, faz quanto tempo você não dorme? Faz mais de 3 dias. Então, quando ele não dorme e ele não se alimenta, ele vai desencarnar depois de 60, 90 dias. Muito obrigado. Obrigado. Graça, é a sua vez, Graça. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria das Graças. Há uma ligação do pensamento negativo com o timo, porque uma pessoa vai tomar um suco ácido, ela já não quer, porque dá azia. Como explicar isso para ela? Completa a pergunta que cortou. Cortou? Há uma ligação do pensamento negativo com o timo, porque percebo que uma pessoa vai tomar um suco ácido, ela já não quer porque dá azia. Como explicar para ela esse problema? Olha, veja só, muitos fatores que vocês têm, eles não é nem obsessivo, é por contaminação fluídica. Então, quando o fluido ele penetra no estômago, no plexo gástrico, é muito complicado, porque essa acidez aumenta. Então, ela tomando ou não suco, ela vai ter acidez. Mas se ela fizer um tratamento fluídico certinho, essa acidez pode desaparecer. Porque o problema da acidez estomacal está ligado ao eletromagnetismo negativo. Isso não está ligado ao ectoplasma. Esse eletromagnetismo negativo, quando você estiver com azia, nunca tome água gelada, porque há um choque térmico dentro do estômago que é muito prejudicial à saúde. Mas a azia está associada ao eletromagnetismo negativo. Sim. Completando, eu posso fazer a pergunta na sequência? Não, Posso- Graça, deixa para depois a segunda, porque ou as outras também têm algumas perguntas para Tá, tá? tudo bem, Vamos tudo terminar bem. primeiro aqui. A próxima pergunta é da Madalena. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Madalena. Vou fazer minha pergunta bem com calma aqui, tá, doutora Cristina? Os filhos de pais alcoólatra e viciados, os quais sofrem com muita contaminação fluídica e até convulsões pela presença de entidades com eletronegativo, essas crianças estão respondendo à lei de causa e efeito ou à lei de sintonia por terem sido atraídos por esses mesmos pais? No caso do autismo, hein? Foi no caso do autismo que você perguntou? Não. Eu perguntei que os filhos de pais alcoólatra e viciados,
que os filhos entendi. sofrem a contaminação fluídica e até têm convulsões, né, pela presença de entidades com eletromagnetismo negativo. Essas crianças estão respondendo à lei de causa e efeito ou por sintonia, por terem sido atraídos por esses mesmos pais? Olha, Jesus disse cada um segundo suas obras. Então, se existe na rua o que vocês chamam de reunião de alcoólatra, todos ali um dia vai reencarnar dentro de um lar. Então, a lei de Deus ela é perfeita. É a lei de afinidade. É a consequência disso tudo. Por isso, todo mundo deve plantar o que é bom. Se existe ali grupo de jovens que se droga, esse grupo de jovens que está ali, um dia um vai ser pai, vai ser mãe, e o restante vai ser filho. E o peso vai ser muito grande. Então, as provas coletivas, elas existem para melhorar os espíritos. Prova coletiva que eu digo é todos com a mesma viciação, que agora vão conviver no mesmo lar. Sim. Eu posso fazer um raciocínio em cima dessa pergunta? Deixa para o final, Senão não responde senão o todas. tempo não dá. Beleza, doutora. Obrigada. Obrigada, doutora. Ok. A Nália, ou melhor, agora é a vez da Marane. Boa noite, doutora Cristina. A minha Hoje pergunta é o não. seguinte: meu filho mais velho apresentou crises convulsivas a partir de 3 meses de idade, que cessou aos 9 meses com medicação. Ele convulsionou 11 vezes, sendo as mesmas todas comigo. Não identificamos na medicina uma causa para as convulsões. Ficou caracterizado como genético, pois na adolescência apresentei alguns desmaios sem causa justificável. Meu filho desenvolveu-se normalmente, mas ele só passou a dormir depois dos 11 anos de idade. Ele acordava em torno de 8 a 15 vezes na noite. A minha dúvida é o seguinte: as convulsões e a insônia crônica, elas estariam relacionadas a algum erro do passado? Eu poderia ter feito algum tipo de... Se eu tivesse usado, por exemplo, o eletrodo ou algodão, eu conseguiria ter dado para ele mais conforto nesse período? Eu acredito que sim. Por isso que a medicina dos espíritos vieram somar com a neurologia, a psiquiatria, a psicologia, etc. Provavelmente a criança ela tinha contaminação coronária. Então, a contaminação coronária jamais vai aparecer no eletrocefalograma. Mas a alteração neurológica, ela existe. E essa alteração neurológica vai causar as convulsões, vai causar insônia. Então, o que é que acontece? Se essa criança ela tem uma sensibilidade coronária, já não seria um processo obsessivo. Seria o processo da sensibilidade atrair esses fluidos para o coronário da criança. Então, se no princípio usasse o algodãozinho na cabecinha dele durante 5 minutos antes de dormir, evitaria muita coisa, viu? Nossa, eu podia ter sabido. Tinha que ter sabido isso antes. Obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora Cristina, eu tenho mais algumas perguntas aqui de pessoas que já fizeram perguntas. Eu faço a minha agora ou deixo por último? Faça a sua logo. No curso de QTMR, eu aprendi que as drogas e as bebidas acabam afetando o fígado, que é um dos órgãos que produz o ectoplasma, e passa a não ter mais conexão com o fígado perispiritual. Então, essa pessoa alcoólatra ou drogada, né, está morrendo a cada dia e não está havendo a renovação do fluido vital. Aí eu pergunto,
O centro da vida do fluido vital está no fígado ou no timo? Faço mais duas perguntas dentro dessa. É o fígado que faz Deixa a... eu perguntar logo, deixa eu responder logo a isso. Veja só, o maior produtor de ectoplasma é o fígado. Porque quando você pode dar uma parte do fígado e ele cresce de novo. É o único órgão que pode se regenerar. Quer dizer, interno e externo, a unha pode. Você corta, ela cresce de novo. Né? O cabelo também. Está entendendo? A pele também. Então, mas o fígado, ele, pessoal, é impressionante. Ele é o principal gerador de ectoplasma. Então, por isso que no alcoolismo, quando ele começa a perder a vitalidade, vem a cirrose hepática. E provavelmente essa pessoa às vezes não escapa. Então, o timo vai puxar do fígado toda a ramificação para ser distribuída. Por isso que o fígado ele tem uma importância enorme nas pessoas. Essa renovação do fluido vital me deu assim, um certo nó na minha cabeça, porque eu até então imaginava que não existia renovação do fluido vital. Como é feita essa renovação, doutora Cristina? Essa renovação do fluido vital. Todas as vezes que vocês fazem uma prece, esse fluido vital potencializa para o positivo. Toda vez que vocês sentem raiva, é um veneno que vocês estão criando no fígado que se espalha. Então, observe que a conservação da vida perispiritual depende muito da substância chamada ectoplasma e do pensamento positivo. Quando a coisa começa a desandar para o pensamento negativo, deixa de se produzir ectoplasma no fígado, a vitalidade diminui e a pessoa desencarna. Entendi. Agora eu volto para a Anália, para ela fazer as duas. Ela tem mais duas perguntas. Você pode fazer as duas, Anália. Faça uma, depois a outra. Doutora Cristina, em um dos vídeos que eu estive estudando, eu vi que a senhora mencionou alguma coisa sobre a cromoterapia. Então, essa minha pergunta é a respeito desse assunto. Em algumas casas espíritas, utilizam a cromoterapia para tratamento dos plexos. Esse tratamento pode influenciar na cor da camada periférica do paciente? A glândula do timo pode alterar a cor? A cromoterapia não tem efeito nenhum. E vou explicar para você por quê. Você sabe por que as flores são diferentes, as cores uma da outra? Ela não absorve a fotossíntese, não é isso? Elas absorvem a fotossíntese. Pronto. Cada flor que você vê é um raio de sol que ela absorveu a fotossíntese e a rosa saiu de acordo com aquele raiozinho que ela capturou. Então, eu quero dizer o seguinte, se a cromoterapia funcionasse, vocês não precisavam dela. Bastava ir para uma praia, pegar um bronzeador, que o sol estava ali. Então, o sol que vocês observam, existem milhares de cores que vai na pele de vocês. Isso já é uma cromoterapia, mas não resolve seu problema. Porque a luz solar é impenetrável na matéria, não tem como penetrar. Como essa luz é impenetrável na matéria, ela não penetra de jeito nenhum. Então, por isso que as luzes que vocês usam para a cromoterapia, ela não tem nenhum efeito sobre o corpo físico nem sobre o perispírito. Porque se tivesse efeito, você estaria com a dor de cabeça, ia para o sol, e os raios que têm várias cores curaria sua dor de cabeça. Mas não cura. Você vai precisar de um analgésico. Então, com essa base de estudo, eu estou provando que a cromoterapia ela não faz nenhum sentido no trabalho de cura. Então, veja, as flores absorvem fotossíntese, umas amarelas, outras brancas, outras vermelhas. Pronto, serve para o vegetal, mas não serve para vocês, de jeito nenhum. Então, o que é que o sol pode dar a vocês?
ele pode aumentar a imunidade de vocês. Isso sim, mas aumentando a imunidade de vocês, vocês vão ter que manter agora o pensamento positivo para que o fluido seja penetrável. Então, a luz não penetra no corpo de vocês, pessoal. O fluido sim. Então, entre a cromoterapia e o passe é mais eficaz do que a cromoterapia. Eu fiz essa pergunta, desculpa estar interrompendo as outras perguntas aí. É pelo seguinte, a casa espírita que eu frequentava antes de começarmos a estudar nos hospitais espirituais do Nordeste, ela está aplicando um curso de cromoterapia e me convidou para participar na segunda-feira. Eu me recusei porque, diante do conhecimento que eu estou adquirindo nos nossos estudos, nas nossas reuniões, eu não achei assim, necessário eu ficar estudando uma coisa que eu não acredito, uma coisa que eu já tenho um pouco de conhecimento. Eu agradeço imensamente esse esclarecimento da senhora. Agora, minha próxima pergunta é a seguinte: uma criança aparentemente saudável reclama de dor no peito. Essa dor pode ser o travamento do timo e, no caso aí, pode ser aplicado o algodão? Essa criança tem um timo travado e deve ter uma sensibilidade muito grande, né? Porque quando a criança tem a sensibilidade, o timo trava e ele sente essas dores torácicas. Quando for dormir, bota um algodãozinho que vai puxando, viu? Obrigada, que Jesus abençoe a senhora. Obrigado também. A Rose tem mais duas perguntas. Faça a primeira, Rose, por favor. Doutora Cristina, eu vou perguntar para a senhora falar para a gente sobre essa contaminação torácica e o estresse, se tem algo a ver com o pulmão dos fumantes, do uso de droga, ou é só o estresse? Gostaria que a senhora nos auxiliasse explicando melhor, por favor. Olha, eu fiz uma cirurgia aqui, vocês vão estudar depois isso lá no QTM, rachadura periférica, torácica. Então, tem um rapaz que deu entrada aqui e ele sente uma dor rasgando o peito, né? Não é coração, não é nada. E eu fiz a cirurgia dele domingo. Então, o que é que acontece? A pressão energética no timo foi tão grande que o perispírito periférico é como um vidro, ele se racha. Então, ali a gente viu no monitor que a expansão da rachadura pegava do coração ao peito direito dele. E na hora eu fiz a flexãozinha e fazendo a colagem periférica e depois mandei ele respirar profundamente. Respire bem fundo. E agora, passou a dor? Passou. Pronto, foi feita a cirurgia dele. Então, existe dores torácicas que não tem nada a ver com o coração, mas simplesmente uma emoção negativa muito forte pode fechar o timo e rachar o perispírito periférico. Você pode tirar a radiografia que for, você não vai encontrar isso. Quando ele deu entrada aqui, os médicos que estavam me auxiliando, eu disse, olha, presta atenção, vocês estudaram isso lá no QTMR. Está vendo ele dizendo aqui que ele sente uma dor rasgando o peito? O que é isso aqui, pessoal? Se esqueceram? Eu não me esqueço, não. Rachadura periférica no perispírito. Isso aqui vai direto para a cirurgia. Então, domingo eu vou fazer a revisão dele para ver como é que ele está. Obrigada, doutora Cristina. Você tem mais um. Obrigado também. A virose, doutora Cristina, quando trava o timo e falam que é virose, aí é a contaminação da diarreia, vômito. Quando eles dizem que passou a virose, que curou, aí o que houve? Esses fluidos, eles foram absorvidos, a fonte da emanação, contaminante parou, ou encarnado ou desencarnado? Por que cura sem remédio essas viroses? Olha, vê só, as viroses, numa transição, só não vai pegar quem tiver pensamento positivo. Mas quem tiver pensamento negativo é devastador. Porque todo vírus, ele contém um núcleo eletromagnético negativo. Quando ele penetra
e chega nas camadas perispirituais, ele provoca uma desorganização completa. Então, uma pessoa que vive vigilância e prece vai pegar, mas o efeito é muito pouco. Mas outras eu vejo que o efeito é maior, mas eu conheço o paciente, ele pensa muito negativo. Então, nós estamos vivendo, pessoal, a era dos vírus, da bactéria e dos fungos. Significa que eles têm elementos negativos de um poder enorme para destruir o ser humano. E o ser humano está brincando, bebendo, fumando, carnaval. Isso é muito complicado. E vai chegar um momento que não vai ter remédio para a virose. E o remédio para a virose vai ser a reforma moral, né? Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Eu só tenho 5 minutos de bateria do médio, viu? Não vai dar tempo, não. Será que 5% consegue responder só. mais uma, doutora Cristina? Tem Pode. mais uma. Simone, a sua pergunta, Simone. Simone? Oi, boa noite. Abre aspas. Os espíritos não transmitem os vírus, porém os sintomas. Esses sintomas, dependendo do estado emocional do médium, pode se materializar na doença? Olha, eu já vi paciente aqui com influência de entidades que morreu de HIV positivo. É impressionante os sintomas, mas a doença não. Então, os sintomas, diarreia, febre, entendeu? Fez exame de HIV, deu negativo, não deu positivo, e de repente a gente descobriu que foi um parente dele que morreu alguns anos atrás, que tinha HIV positivo, que estava perto dele. Então, os espíritos não vão transmitir a doença como um HIV positivo, nem como um COVID. Ele vai transmitir os sintomas da doença, é completamente diferente. Quando tira a causa, que é o espírito doente, acabou o efeito. Você não sente mais nada. Nós temos aí a Madalena que queria perguntar e a Graça também. Como é que está aí a Eu bateria? acho que não vai dar tempo, não. Vai não, né? Então vamos encerrar. Deixa para a próxima, tá? Para a gente não ficar pela metade, né? Só tem Isso. 4% agora de bateria. Podemos encerrar. Podemos. Senhor, te ajoelho espiritualmente a teus pés. Só temos a te agradecer por tudo, Senhor, que nós viemos a passar, porque sabemos que estarás ao nosso lado em todos os momentos. Como dissesse a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Somos ovelhas, Senhor, em busca da tua luz, do teu amor e do teu conforto. Em busca, Senhor, daqueles que estão à beira do caminho, aflitos e sobrecarregados. Como disseste que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Que venhamos a pegar em tuas mãos, Senhor, e seguir o teu caminho, e abraçar-se com o teu coração, e agradecer a Deus por tudo, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Obrigada a todos vocês.